E agora, gente, vamos falar sobre uma entrevista muito especial com um historiador sobre a morte da rainha, a rainha maravilhosa, que todo mundo é apaixonado, a rainha Elizabeth II. Para muitos historiadores, o dia 8 de setembro de 2022 ficará conhecido como o fim de uma era. Com 96 anos de idade e, dentre eles, 70 à frente de uma monarquia britânica, a rainha Elizabeth se despede do mundo. A jovem, que cresceu nos palácios reais, teve uma infância não muito diferente da maioria das crianças da realeza. A coroa era do tio e passaria para os eventuais primos de Elizabeth. Mas os tempos eram outros e as regras da etiqueta monárquica eram muito mais abrangentes. Eduardo abdicou-se para se casar com uma mulher divorciada e o pai de Elizabeth herdou o trono. A jovem Lilibet, aos 10 anos, se tornou a segunda na linha sucessória do trono. Se casou cedo com o então primo distante, príncipe Philip, aos 25 anos. Durante sua coroação, Elizabeth pediu para que todos de qualquer religião rezassem por ela. E pela primeira vez, uma celebração desse nível foi acompanhada ao vivo na Inglaterra. Elizabeth foi uma cristã comprometida e cumpria suas funções reais como dom de Deus. A nova rainha foi bem vista pela maioria no Reino Unido. Enfrentou multidões, tanto de bajuladores quanto de momentos delicados durante o seu reinado. A rainha Elizabeth II foi a mulher mais bem fotografada da história e sempre manteve o sorriso no rosto. Participou de todos os eventos históricos importantes dos últimos quase 100 anos e foi considerada um ícone para a história mundial. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, o historiador Roberto Abdala vai falar conosco sobre esse assunto. Boa tarde, aliás, bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Graças a Deus, estou ótima. Então, qual que é a importância da rainha da Inglaterra para o mundo? Nossa, na verdade, a importância da rainha está muito ligada à importância da Inglaterra, né? A rainha representa o povo, né? Ela reúne em si a representação do povo, da comunidade, das nações, da chamada chamada Grã-Bretanha, ou às vezes a Reino Unido, né? que na verdade fazem parte 14 nações diferentes, né? Entre elas as mais conhecidas, a Escócia, a Irlanda, o Canadá, a Austrália. Então, o que a gente tem que pensar quando você fala de uma rainha, no caso dela, né, é que ela vai ter um papel extremamente importante. Por quê? Porque a Inglaterra foi a nação mais poderosa do século XIX. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, né, quando a Primeira Guerra Mundial ela se encerra em 1918, a Inglaterra sai dessa Primeira Guerra já muito fragilizada. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, você tem um período entre guerras, vem a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, esse grande império que foi formado, né, na verdade, historicamente, é o maior império que já foi formado na história da humanidade, ele começa a se desmembrar progressivamente. Então, veja, olha a dificuldade que ela tem. Ela tem, na verdade, que ela não é governo, isso é uma coisa importantíssima da gente entender. Ela não governa, né? Ela tem um papel, na verdade, muito mais complexo do que governar, porque ela, na verdade, vai passar por todos esses primeiros ministros, né? De direita, de esquerda, né? Do que a gente chamaria, né? O ideal para a Inglaterra seria mais conservadores e mais progressistas, né? E ela vai ter que manter essas diversas comunidades que formam, né, a Grã-Bretanha, de forma mais geral, o Reino Unido, que seria o nome mais adequado, de forma unificada. Então, o que acontece é que ela terá um papel assim, extraordinário em termos
de manter essa comunidade como uma identidade. E, na verdade, ela acaba representando essa identidade, ainda que essa identidade, muitas vezes, possa, do ponto de vista do governo, né, ela possa ser fragmentada. Então, você tem o Canadá, tem seu próprio governo, a União, a Austrália também, enfim, todos os outros governos que fazem parte do Reino Unido têm suas próprias administrações que vão ser governadas pelas suas comunidades, pelos seus cidadãos. E ela, na verdade, vai de uma certa maneira, reunir, né, toda essa população, né, que vai, de uma certa maneira, ter nela a sua identidade, vamos dizer assim, né, ou pelo menos a sua inspiração de identidade, né? Então, para ficar mais preciso, é muito difícil realizar esse papel, porque qualquer deslize que ela viesse a cometer ao longo de 70 anos, quer dizer, não é um deslize menor ou pior, né, em 5 ou 10 anos de governo, mas em 70 anos, ela seria, obviamente, para dizer, nos nossos termos, crucificada, né? Eu estou aqui brincando, porque ela também era chefe da Igreja Anglicana, né, que é uma dessas tradições que vem lá da Renascença, ainda, lá do século XVI, né, quando a ruptura, né, quando Luís, né, um dos parentes, digamos assim, antigos dela, né, que é o Henrique VIII, rompe com o cristianismo romano, né, e funda uma das primeiras igrejas protestantes, que é a Igreja Anglicana, né? E ele passa a ser o chefe da igreja, na verdade. E, professor, o senhor está falando aí de qualquer deslize, né? Que ela seria, os holofotes virariam todo para ela. E aconteceu um deslize, né, professor? Quando a princesa Diana morreu e que ela demorou a se manifestar. A mídia mundial, todo mundo caiu matando ali na rainha. Até que depois ela, sabiamente, fez um pronunciamento belíssimo, né? Mas, assim, para nós brasileiros foi um pouco frio, mas para o mundo inteiro encaixou bem. Sim. Então, o que eu estava dizendo é exatamente isso, que primeiro que a gente não pode esquecer, hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista a respeito da vida privada dela, que ela tinha 2 dias de folga por ano, né? Porque ela exatamente por representar essa grande comunidade de nações, inclusive, ela tinha que estar muito atenta à cultura de cada uma delas, né? Porque, obviamente, que o Canadá não tem a mesma cultura da Inglaterra, né? Ou da Austrália. Então, quer dizer, ou mesmo a Austrália e o Canadá têm também culturas diferentes. Então, assim, por isso que eu falei, qualquer deslize, né, seria um deslize monumental. Então, eu estava elogiando ela exatamente por causa disso. É óbvio que em 70 anos ela vai cometer alguns deslizes, né? Ela vai, obviamente, como uma grande liderança, ela muitas vezes vai cometer pontualmente alguns deslizes, como, por exemplo, na época da morte da princesa Diana, que, na verdade, de qualquer forma, já é muito complicado você lidar com ela, porque ela estava se divorciando do príncipe Charles, né, que agora é rei Charles III. Eu digo a Diana, né, ela tinha uma projeção muito grande, ela tinha também um carisma muito grande, e ela se comportava um pouco fora dos padrões e dessas convenções muito estreitas do reino. Então, quando ela morre, né, ela estava, na verdade, já com um relacionamento com um príncipe árabe. Então, assim, a situação também é muito complicada. E aí a gente tem que pensar também o seguinte, é uma coisa que eu falo para os meus alunos muito, sabe assim, quando você ataca alguém, né, que é muito famoso, isso é muito bom, mesmo que seu ataque não tenha o menor sentido. Então, na verdade, o que a mídia vai fazer? A mídia vai, de uma certa maneira,
esperar dela uma reação que ela, na verdade, não estava pronta para ter, né? Então ela vai para ele. Ele foi assustador a morte da Diana, né? Professor, então, sim, por falar em reação, o povo britânico assim, acho que não sabe viver sem a Rainha Elizabeth. Até os mais velhos cresceram sabendo da presença dela. E agora, com o novo rei, o senhor acha que sim? Faz uma análise aí pra gente. Será que vai ser essa mesma empatia, essa mesma reverência que tinham para a rainha, vão ter aí para o Charles? Olha, uma pergunta difícil de responder, né? Mas vamos lá. Olha só. Primeiro que ela também... ela é de uma geração de britânicos, né, que enfrentou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi, na verdade, isso é uma coisa importantíssima, né, o papel dela na Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai se dispor, ela foi, parece que motorista e mecânica então, assim, ela participou efetivamente. Aí também tem um outro lado daquilo que você me perguntou antes, né, assim, ó, a monarquia, né, ela jamais abandonou a Inglaterra, né? Nós estamos falando de uma época em que Londres estava sendo bombardeado pelos nazistas, né? Então qualquer líder político poderia muito bem fugir, né? E a monarquia permaneceu na Inglaterra, permaneceu, né? A família real permaneceu em Londres, né? Isso é muito importante. Isso, na verdade, voltando à sua pergunta, o rei Charles III não tem, né? Mas, por outro lado, isso é uma coisa importantíssima para a gente pensar também. Não é que eu seja monarquista, não, pelo amor de Deus, mas, veja, tem uma coisa importantíssima para a gente lembrar. Essas pessoas são preparadas a vida inteira. Você estava falando aí, ela era uma menina comum até os 10 anos de idade, né? A partir dos 10 anos de idade, até ontem, né, ela foi preparada. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: ela tá representando 14 nações, né? Então, essas nações, ela precisava se inteirar, ver qual é a cultura, o que eles estão dizendo, quais são os problemas sociais, os problemas políticos, né? E, por outro lado, voltando ao Charles, né, a impressão que a gente tem que apesar dele ter aqueles problemas, né, lá com a Diana, ele é um príncipe que também se preparou para ser rei a vida inteira. Sim. Né? Então, ele chegou, inclusive, nessa trajetória da monarquia, que é ou fazer curso superior, ou, no caso dos homens, prestar o serviço militar. Né? Então, ele se prepara, ele visitou o Brasil, ele é uma figura muito carismática, ele é muito simpático, né? Quando ele veio ao Brasil, uma das vezes eu não sei mas eu já estava mais adulto, assim. Eu lembro dele sambando com a Piná, que era uma... foi mesmo. Né? Ela era uma personagem da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele tem ele vai herdar dela essa habilidade de lidar com o público. Ele teve, né, uma formação muito longa a respeito disso. Ele tem uma preocupação muito significativa também com o meio ambiente, que desde os anos 90, quando nem se falava disso, ele era uma pessoa preocupada. Então, veja, ele une algumas qualidades que estão, né, veja bem, que nesse momento elas são muito importantes, né? Obviamente que aí é uma questão difícil da gente avaliar se os povos, né, essas nações, vão encontrar nele, né, essa mesma carinho, essa mesma identificação que a rainha construiu por 70 anos. Né? Professor... Mas dela, né? Então, provavelmente vai herdar isso. Professor, olha, eu quero pedir para que o senhor volte aqui no nosso programa em outras situações e qualquer coisa de história, porque eu adorei conversar com você, viu? Vai ser um prazer, viu? O convite que eu virei. Muito obrigada. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor, ok? Muito obrigado também. Um abraço. Tchau, tchau.